Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Novo Ensino Médio, com o tema Liberalismo e Democracia. Por mais de um milênio, a democracia foi sepultada como regime na história ocidental. Em outras regiões do mundo, também não há nenhum registro de ideia de um regime que tenha cogitado dar poder ao povo. A filosofia política da chamada Idade Média Europeia subordinou-se ao estudo da religião cristã, como, aliás, toda a filosofia. Mais tarde, no século XVI e XVII, os pensadores ligados aos monarcas mobilizaram a ideia do direito divino. O governo em nome divino. O fortalecimento da igreja cristã no mundo medieval levou alguns teólogos a formularem doutrinas políticas que atribuíam aos sacerdotes o bom governo. Santo Agostinho, 354 a 430, escreveu sobre a influência de Platão, A Cidade de Deus, em que o mundo das ideias perfeitas eram transformadas em um mundo dos céus. Esse paraíso celeste era reservado aos fiéis cristãos que evitassem o pecado do mundo terreno. Na República Ideal, a sociedade era governada pelos sacerdotes, em vez dos filósofos. Porque mais próximos de Deus, secundados pelos cavaleiros, os trabalhadores, incluindo camponeses, artesãos e comerciantes, se restringiriam à produção que sustentava a sociedade. Mais adiante, São Tomás de Aquino, 1225 a 1274, tentou adaptar a filosofia de Aristóteles ao cristianismo e provar, racionalmente, a existência de Deus. No campo da política, propôs uma república cristã, governada pelo clero, uma teocracia. São Tomás considerava que a hierarquia social no mundo dos homens não era só natural, mas também divina e imutável. Em resumo, desde a filosofia grega até a teologia medieval, a ideia de Estado presumia, no Ocidente, desigualdades sociais e políticas. Os indivíduos eram considerados desiguais por natureza. Logo, aos inferiores restariam deveres a cumprir. O modelo absolutista. A partir do século XVI, a Europa Ocidental viu crescer o poder das monarquias. Apoiados pela burguesia mercantil, os monarcas centralizaram a administração, reforçaram o exército e submeteram a religião ao poder real. Em alguns casos, até romperam com a Igreja de Roma, apoiando movimentos protestantes. Mesmo assim, os reis precisavam recorrer ao respaldo de Deus para que a sua aspiração de poder absoluto fosse aceita pela sociedade. Na trilha da obra do francês Jean Bodin, 1530 a 1596, outros pensadores propuseram a teoria do direito divino dos reis. Bodin sustentava que o poder soberano era absoluto e estava acima das disputas sociais, desde que observasse a lei divina cristã. Com base nessa ideia, teóricos como o francês Jacques Bossuet, 1627 a 1704, e o inglês Robert Filmer, 1588 a 1653, defenderam que os monarcas eram coroados pela vontade de Deus, que lhes delegava poder a exercer uma autoridade limitada. O filósofo do período que mais influenciou o pensamento político atual tinha uma abordagem totalmente distinta: Nicolau Maquiavel, 1469 a 1527, natural de Florença, na atual Itália. Preferiu buscar em exemplos históricos o que considerava boas condutas de governo. Na visão dele, aquelas capazes de dar estabilidade ao poder de um governante. Sua teoria realista revela que o poder não era garantido pelo direito divino ou por escolhas éticas, mas por uma boa combinação de virtude, capacidade de ação prática corajosa e fortuna, circunstâncias favoráveis. Liberalismo e democracia. A semente da democracia política foi plantada no campo da filosofia no século XVII e, sobretudo, no século XVIII, conhecido como Século das Luzes. O iluminismo foi um desdobramento do humanismo do Renascimento europeu, em especial pela valorização da razão humana, em contraposição à razão divina. Em outras palavras, defendia explicações científicas e racionais para o mundo natural e social. No campo da política, já no século XVII,
alguns filósofos contestaram a ideia do direito divino dos reis, o que veio a repercutir no modelo de sociedade estamental, que dava suporte ao absolutismo. O pensamento iluminista criou as bases do liberalismo político, porque, primeiro, voltou a considerar o indivíduo como um agente político. Segundo, buscou soluções institucionais e jurídicas para o exercício do governo, em vez de soluções pessoais. Terceiro, separou o Estado da Igreja, do pacto político ao Estado representativo. Dois pensadores ingleses do século XVII foram fundamentais para analisar a política: Thomas Hobbes, 1588 a 1679, e John Locke, 1632 a 1704. Ambos convergiam na convicção de que o Estado exprimia um pacto entre os homens, que renunciavam à sua liberdade total como indivíduos, e um governo que regulava os direitos e os deveres de cada um para um bem da sociedade. Se todos fossem completamente livres, o mais forte esmagaria os mais fracos, e os venceriam pela violência e pela injustiça. O Estado, portanto, seria responsável para regular essa liberdade por meio de leis aplicadas a todos os indivíduos, inclusive aos governantes. Em sua obra Leviatã, 1651, Hobbes defendia que o homem era naturalmente egoísta e possessivo, de modo que seria preciso criar uma instituição para barrar esses apetites destrutivos. O Estado seria, portanto, não um desígnio divino, mas fruto de um contrato no qual os homens transfeririam ao soberano o direito do governo em prol da paz e da segurança geral. Esse contrato estava acima de todos, inclusive do governante, contra o qual a rebelião seria válida, caso decidisse separar o bem do soberano e o bem do povo. O grande avanço de Locke em relação a Hobbes reside no conceito de representação política. Locke privilegiou o que considerava os direitos naturais do ser humano: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tudo de acordo com leis aprovadas pela sociedade e executadas pelo governo. Mas, como os indivíduos reunidos em dada sociedade poderiam atuar na criação de leis na vigilância dos governos? Por meio da representação política. Os indivíduos delegariam a alguns, por mérito individual ou qualidades na atuação política, o direito de agir em seu nome. Locke falava em representação dos cidadãos como indivíduos, independentemente da sua origem social. Ele considerava que o governo legítimo deveria ser exercido pelo poder legislativo, a instituição representativa da sociedade civil. No entanto, Locke não considerava os homens iguais na sociedade, exceto como seres humanos em abstrato, pois sublinhava a diferença de riqueza, de inteligência e de vocação para a política. Na prática, seu liberalismo limitava a representação política com base em desigualdades sociais. Isto é, nem todos poderiam escolher seus representantes. Nem todos, sobretudo, poderiam ser representantes. Portanto, o liberalismo avançou em relação à democracia antiga, ao reconhecer alguns direitos básicos a todos, em especial a vida, mas recusou a igualdade de direitos políticos. A divisão dos poderes. Outra grande contribuição ao liberalismo político foi dada pelo francês Barão de Montesquieu, 1689 a 1755. Apesar da origem aristocrática, criticou frontalmente a monarquia absolutista. No livro O Espírito das Leis, de 1749, condenou os privilégios da nobreza e do clero, defendeu a separação entre a esfera pública e os interesses privados para evitar a corrupção e propôs a concessão de direitos políticos iguais aos franceses. Montesquieu foi um dos maiores expoentes da ideia de que o exercício do poder deveria ser condicionado à lei, isto é, a uma constituição aprovada em uma assembleia de representantes da população. Esse é um dos pilares dos regimes democráticos contemporâneos. Contra a centralização da monarquia absolutista, defendia a divisão dos poderes em 3 poderes soberanos e autônomos, embora interdependentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! E caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!